muito mais que uma igreja, uma família para pertencer. Essa é a nossa Pão da Vida, meu irmão. Eu sou o pastor Gabriel Batley, quero desejar que você seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu quero explicar para você os 3 pilares da nossa igreja. Primeira coisa que você precisa entender sobre a nossa igreja é que não é um lugar para você vir dia de domingo e simples e ir embora. A Igreja Pão da Vida é uma família e você faz parte dessa família. Seja aqui presencialmente na sede, em alguma de nossas congregações ou até mesmo, irmão, você que é Pão da Vida à distância. Você faz parte dessa família, a família Pão da Vida. Nós somos uma família missionária. A Igreja Pão da Vida tem obras em vários lugares do mundo. A gente tem obra missionária na Espanha, nós estamos começando a nossa igreja na Inglaterra e também em Portugal. Nós temos pessoas que congregam conosco online em vários países da Europa, da América do Norte, da América Latina. E você que está aí também, meu irmão, ajude essa igreja a continuar fazendo missões. Nós também temos missões na África, sustentando e apoiando pessoas para que o reino de Deus se expanda. Essa é a sua igreja, uma família missionária. Além de ser uma família missionária, meu amado irmão, a gente é caridoso. Porque Jesus Cristo nos ensinou que a caridade deve ser característica de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. A Igreja Pão da Vida é pioneira aqui na cidade de Mossoró no tratamento através da Casa do Pai. Está em finalização. Você que está assistindo esse vídeo, nos ajude a continuar ajudando mais pessoas, pregando a palavra, ajudando o carente e o necessitado. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo à família Pão da Vida. O que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Igreja Pão da Vida, a igreja do amor. Pelos teus cuidados, pelos teus feitos, porque sabemos que foi a tua mão, Pai, poderosa, a tua mão potentosa, que cuidou das nossas vidas, que nos deu livramento, que proveu o pão na nossa mesa. Foi o Senhor, Pai, foi os teus cuidados, Jesus, que nos abençoou essa semana. A você que se encontra do outro lado também, nós profetizamos que nós vamos ter uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana que o Senhor irá resolver o que eu e você não podemos resolver, uma semana que o Senhor irá tocar aonde eu e você não podemos tocar, uma semana que o Senhor irá mudar o diagnóstico, uma semana que o Senhor irá assinar papéis que estão embaixo e colocar em cima, porque o Senhor conhece o que eu e você viemos buscar neste lugar. Nós viemos aqui entregar o nosso melhor, Pai, a Ti. Nós viemos aqui ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui beber desta água, Deus. Nós viemos aqui saciar a nossa sede que jorra neste lugar, a água da fonte da vida. Nós viemos aqui, Pai, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna para os nossos corações, Jesus. Nós entregamos o pocinho de Jacó, Pai, a Ti. Faz o teu mover, faz o teu querer, faz conforme lhe atrás, Pai. Esta tarde, seja uma tarde diferenciada, Pai, com a Tua presença, com o Teu poder. Nos enche, que nós possamos nos transbordar, Pai, da Tua presença. É a Ti, Jesus, que nós viemos buscar. Entregamos os enfermos ao Senhor, que o Senhor possa, Pai, passar a Tua mão de cura, Pai, que o Senhor possa visitar os hospitais, que o Senhor visita, Pai, os presídios, porque sabemos que o Senhor envia o Teu anjo lá, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi, mas o Senhor deixou o Consolador, Pai, para que consolasse as nossas vidas nos dias difíceis. Nos dias, Pai, que nós estamos, Pai, só pela misericórdia, mas nós temos, Pai, o Teu Consolador. Nós temos o Teu Espírito Santo, Pai, que mora em cada um de nós, meu Deus. Continua conosco esta tarde, Pai. Derrama do Teu poder e das Tuas maravilhas ainda mais neste lugar. É assim que eu te oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia. Convidar a nossa irmã Elisângela para estar adorando ao Senhor esta tarde. Oh, aleluia.
Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Antes de eu adorar o Senhor, quero deixar só alguns versículos aqui para a meditação dos nossos irmãos. Que esse capítulo, lendo o livro de Isaías, chamou minha atenção. Por mais que a gente já leia, a gente conhece uma passagem conhecida, mas ela sempre fala aos nossos corações. Isaías 43, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba em teu lugar. Aí pulando lá para o versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você pegar esse texto para você meditar, quando logo no primeiro capítulo, que o Senhor, no primeiro versículo, que o Senhor disse que Ele nos criou, nos formou, Ele nos remiu, Ele nos conhece, Ele sabe o meu nome e o seu nome. Dentre milhões e milhões de pessoas que há na terra, Ele sabe o meu nome, sabe o seu nome, sabe o seu endereço, conhece a sua necessidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E está aqui para te dizer que as águas elas não vão submergir, que o fogo ele não vai arder em ti. Aleluia. Ele quer dizer o quê? Que as lutas virão. Louvado seja Deus, sim. As aflições virão, fazem parte das nossas vidas, porque a palavra do Senhor disse, Jesus disse, deixou para nós que no mundo nós iríamos ter aflição. Mas Ele está dizendo aqui, aleluia, que nós não devemos temer, porque Ele é conosco. Ele diz na sua palavra, louvado seja Deus, que Ele está sempre adiante de nós. Aleluia. E Ele diz que Ele é. Antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. E quem pode escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então não importa as afrontas que muitas vezes vêm ao nosso encontro, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está à nossa frente, Ele está diante de nós. Quando Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. Ele está dizendo que antes de nós pensar, Ele já está na frente, Ele já está pensando, Ele já está resolvendo, Ele já está batalhando a meu e ao seu favor. Aleluia. Por mais que os nossos olhos carnais, que muitas vezes nós crentes, mantemos os nossos olhos espirituais fechados, só passamos a ver com os nossos olhos carnais. Aleluia. Mas mesmo diante dessa nossa dificuldade, Ele disse que não temas, que Ele está à frente. Ele vai derrubar o gigante, Ele vai derrubar a muralha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que você não tema nesta tarde, creia tão somente no Senhor. Aleluia, porque Ele já está neste lugar. Vamos adorar a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de muito louvor. E foi para isso que nós saímos. Isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Foi me dada a oportunidade de louvar mais um hino. Louvado seja Deus. É um hino conhecido, irmãos. Me ajuda em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Adore ao Senhor, pois Ele está aqui. Ele está aqui para receber a sua e a minha adoração. Adore, mesmo em meio a lutas, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas d'águas,
e a vitória deságua. Hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Aleluia. Tem coisa que nós temos que entregar nas mãos do Senhor e acreditar e confiar. Aleluia. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de águas e a vitória deságua. Hoje, irmão, no seu lar. Prepara pra cantar o hino da vitória, porque Ele vai fazer o impossível. Aleluia. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Aleluia. Lázaro vem para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escuta, viúva de Naim, esse velório chegou ao fim. É você que está à beira desse tanque. Tome a sua cama agora, se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. Oh, o Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer isso é incrível. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Isso é coisa para o nosso Deus, né? O que eu e você não podemos, mas nós temos um Deus que é soberano. Queria convidar o nosso irmão Lucas para estar trazendo uma saudação esta tarde. Uma porção de Deus para as nossas vidas. O nome do Pai venha a ser glorificado esta tarde. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Oi. A paz do Senhor, meus amados.
Glória a Deus. Convido a todos para abrir vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, em o nome de Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos e reunidos para adorar e exaltá-lo na beleza da tua santidade. Eu quero dizer que Deus, Ele é fiel, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E Ele está aqui para operar grandes feitos em minha vida e em sua vida. 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: que farei eu em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha cheia de azeite. Ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra com seus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas as vasilhas e espera a vasilha estiver cheia. Então ela foi, entrou em casa com os seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas. Então o azeite parou. Versículo 7. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga toda a sua dívida, e os teus filhos viverão em abundância. A provisão divina no meio dessa situação aconteceu logo após a morte de um dos discípulos dos profetas, que também seguia a Eliseu. No momento adequado, na hora inesperada, o milagre acontece quando a esposa dos discípulos vai a Eliseu e clama por socorro. Socorro porque o credor estava vindo para levar os filhos dela como penhor e pagar as dívidas a qual o esposo dela tinha deixado para ela pagar. Logo após a esse cenário, a mulher chama a atenção do profeta e diz: o meu servo, o teu servo, o meu esposo temia ao Senhor. E o Senhor sabe que ele andava integramente fiel ao caminho. O Senhor sabe que ele não pertencia a outro caminho a não ser a presença do Senhor. Ele temia ao Senhor, ele andava contigo. Aquela mulher não tinha mais a quem recorrer, e por último ela vai até Eliseu. Agora eu quero chegar numa parte muito delicada. Não deixe para recorrer a Cristo por última opção. Você vai às portas, bate em várias portas, e várias pessoas lhe dizem não. Mas eu quero lhe apresentar alguém que pelo primeiro deve ser chamado em nossas vidas, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. O profeta pergunta o que aquela mulher tem em casa. Ela disse: profeta, eu não tenho nada a não ser uma vasilha com azeite. Azeite significa a presença de Deus. E se ela tinha o azeite, então ela tinha a presença de Deus, missionária Elisângela. Só que ela não sabia como lidar com a presença de Deus. Ela vai aos vizinhos, pede vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, e vai para casa. Missionária Andréia, o milagre transcendental de Cristo começa a acontecer quando ela fecha a porta.
Ela fecha a porta e o milagre começa a acontecer. As vasilhas que estavam vazias começam a ter o azeite, a presença de Deus. O vaso que está vazio começará a ser cheio pelo poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Porque para ser cheio, para ser ousado pela palavra, ousado pelo Espírito Santo, precisa estar vazio das coisas do mundo. Ana poderia muito bem, missionária Elisângela, rebater as aflições e as humilhações que Penina fazia para ela. Penina destilava o ódio sobre Ana, de maneira que Ana se encontrava muitas e muitas das vezes triste, cabisbaixo, e chorava. Só que Ana estava cheia do Espírito de Deus. E quem está cheio do Espírito de Deus não tem momento para dar ouvidos a falácias que o inimigo coloca e destila o ódio na vida das pessoas. Quem está cheio do poder, da unção de Deus, é diferente aonde chega, aonde vai, aonde para. As pessoas dizem, essa pessoa é diferente, tem um brilho especial nela. É a unção de Deus que está na vida da igreja de Cristo. Aquela mulher fechou a porta, e quando ela fecha a porta, ela começa a pedir as vasilhas aos filhos dela, de maneira que quando chega a última vasilha, ela pergunta: cadê? Acabou. Aí o filho dela diz: mãe, acabou. Aí ela volta ao profeta, e o profeta lhe dá outra ordem: vai, vende e paga as suas dívidas, as suas hipotecas. O milagre não aconteceu após o azeite germinar das vasilhas. O milagre aconteceu quando ela colocou a fé em ação. Como que eu vou pegar várias vasilhas se eu só tenho uma, Elisângela, que está com azeite? Como que o azeite, como que a presença iria germinar? Como que a presença iria dar continuidade a uma vasilha que estava pouca? Para Deus operar não precisa de muita coisa. Para Deus fazer milagre não precisa de muito grito, de muito isso, de muito aquilo. Quando Deus quer operar, Ele chega e faz o milagre acontecer. A missionária Elisângela aqui falando, cantando sobre Lázaro. Lázaro adoeceu e foi o mensageiro até Jesus falar que o único amigo estava doente. Jesus, cheio de autoridade, diz: essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado. O discípulo morreu, mas morreu deixando um bocado de dívidas. E eu quero dizer para você, em meio às circunstâncias, em meio às provações, Deus permite você passar por tudo isso, mas em meio às lutas, Elisângela, Ele nos protege. Ele está cuidando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. E não importa como que estejamos diante das adversidades, Jesus disse: a minha paz eu entrego a vocês, então recebam a paz de Cristo para ir e fazer prodígios e milagres, em meu nome, aleluia. A mulher resolveu os problemas, pagou as suas hipotecas, e a família foi reestruturada. Eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, o que Deus tem para fazer, não vai ficar só em você, mas por você, vai se expandir para toda a sua família. Por sua causa, a sua família, o seu emprego, aonde você pisar, será abençoado. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja o nome de Deus. O Senhor, Ele quer que se levante apenas um, para que Ele comece a fazer a boa obra.
para que ele conheça o seu coração quebrantado e contrito por amor a você. Ele salvará a sua casa, a sua família. Por amor a mim e a você, ele cuida dos nossos, ainda sem merecermos. Mas o Senhor cuida porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Nessa tarde eu queria dar a oportunidade ao nosso irmão Edivaldo para estar fazendo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia. Grande é o Senhor, Pai, esta tarde. Nós agradecemos por essa rica oportunidade, Deus, de estar aqui respirando, de estar aqui sabendo que o Senhor está cuidando dos nossos, de estar aqui, Pai, mesmo sem merecer, mas o Senhor, pelas tuas misericórdias, cuida das nossas vidas, Pai. Aleluia. Glória seja dada a teu nome. A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui, grato a Deus por mais este momento. Estamos aqui na presença dEle. E eu quero somente agradecer a Ele por tudo. Nós sabemos que quando Jesus ele andava, ele bastava dizer uma palavra: sereis curado, ou a tua fé te salvou. Eu quero deixar apenas aqui uma palavra rapidamente, em Mateus. Os irmãos quiseram abrir suas Bíblias. Eu acho linda essa palavra: abram as suas Bíblias, porque quando nós estamos dizendo abram a Bíblia, nós estamos dizendo abra a boca de Deus, que Ele vai falar com você. Abra as suas Bíblias lá em Mateus capítulo 9. Eu quero deixar aqui apenas alguns versículos. Capítulo 9, verso 18. Vai falar dizendo: disse-lhes ele a essas coisas, e eis que chegou um chefe e o adorou-lhe, dizendo: minha filha faleceu, e agora mesmo, mas vem, põe-lhes as tuas mãos, e ela viverá. E nós vimos a fé deste homem, deste chefe, foi tão grande, que Jesus ali curou. E eu quero dizer para os irmãos também que este humilde servo aqui, muitas vezes, eu tenho muitos testemunhos que ele já tem feito na minha vida, e também eu já tenho visto Deus fazer na vida dos outros, através de orações. Eu vejo muita gente foram vacinados contra a Covid. Eu fui vacinado sim, mas foi pelo sangue de Jesus. Mas a vacina do homem não entrou aqui no meu braço não. E aqui eu estou para agradecer a Deus mais uma vez, que eu venho orando, 2 hérnias que o médico já marcou, estou com todos os exames para fazer. E estas hérnias, amanhã, por essas horas eu estou no hospital, com certeza já vão ter sido retiradas. Mas eu ainda continuo crendo que ao chegar lá o médico pode olhar, procurar e não encontrar elas. E se ele fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele continua sendo Deus. Se é para a mão dos homens vir sobre mim, mas eu creio que é Deus ali que vai usar ele. E eu queria deixar mais um pouquinho aqui em frente, quando vai falar em fé, quando ele vai dizer lá no 22, no versículo 22, do mesmo capítulo 9. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aqui já estava falando daquela mulher do fluxo de sangue. Então é pela fé que nós vivemos. Eu acho lindo Hebreus 11,
quando vai falar, quantas vezes vai falar sobre a fé? E vamos pôr a nossa fé em prática. E eu quero aqui agradecer. Primeiro eu quero pedir à irmã Elisângela que ela tire aqui um louvor, porque foi ontem, eu tomei um cochilozinho à tarde, quando eu fui me acordando, Deus foi me dando aquele louvor, o hino da harpa 7. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade e deixar a irmã Elisângela com esse louvor. Amém? O 7 da harpa. Aleluia, louvado seja Deus. Quem trouxe sua harpa cristã, me ajuda em nome do Senhor. Eu também já contei aqui várias vezes que eu também tenho hérnia de disco no pescoço, não podia levantar os braços. E Jesus me curou. Hoje eu levanto os braços, mas antes eu não podia fazer. E o Senhor vai fazer também na sua vida, irmão, porque Ele cura. Vamos louvar em nome do Senhor. Quem tiver sua harpa, me ajuda em nome de Jesus. Contra o males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo de vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Ele cura, irmão. Aleluia, agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Nosso Deus, Ele cura. Ele veio para nos dar salvação. E o nosso Deus, Ele cura, Ele salva, Ele transforma. Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Quem pode dar glória? Louvado seja o nome do Senhor. Quero só compartilhar com a amada igreja e convidar a nossa irmã Daiane, que vai louvar. Quero só compartilhar aqui do salmista, capítulo 3, Salmo de Davi. E nesse salmo, Davi deposita toda a confiança. E quem crê que nessa tarde Deus já fez a sua cura, que você entregou na mão dele, quem crê, dá glória. Quem crê que Deus salva e está voltando, dá glória. Então quero deixar só o verso 3 que diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que me exalta a minha cabeça. Amém? Então que nessa tarde o nosso Deus seja a única esperança, a única certeza para nos levar à eternidade. Amém?
Pode vir, minha amada. E você que trouxe seu dízimos e sua oferta, oferte a casa do Senhor com alegria. Aleluia. Alô, som? Oi. Oi, som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos meditem na letra desse hino, porque Jesus vai falar grandemente com você. Pode soltar. Estou mais uma vez aqui, vim falar contigo. Apenas olhar pra você, seu rosto sofrido. Seus olhos refletem tristeza, vermelho de tanto chorar. Caminha esmo na vida, sem saber onde chegar. Escute. Fala que eu te escuto, podes contar comigo. Sinceramente eu quero orar por você. E chega de correr perigo com essa dor no seu peito. Saiba que pra tudo tem jeito, Deus tem solução. Jesus está olhando pra você agora. Somente Ele pode mudar sua história, apagar o seu passado, libertar seu coração. Hoje é seu dia e tudo vai mudar. Seu choro vai ter fim, você pode acreditar. Como chuva de verão, certamente vai passar. E a felicidade, ela vem para ficar. Fala que eu te escuto, podes contar comigo. Fala pra ele, fala. E sinceramente eu quero orar por você. Chega de correr perigo com essa dor no seu peito. Saiba, pra tudo tem jeito, porque Deus é solução. Jesus está olhando pra você agora. Somente Ele pode mudar sua história, apagar o seu passado, libertar seu coração. E hoje é seu dia e tudo vai mudar. Seu choro vai ter fim, você pode acreditar. Como chuva de verão, certamente vai passar. E a felicidade, ela vem para ficar. E a felicidade, ela vem para ficar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Maravilhoso Deus, santo e eterno Pai, nós abençoamos, Deus, os dizimistas e ofertantes da Tua obra.
pedindo que o Senhor derrame das janelas dos céus as bênçãos em todas as áreas de suas vidas, pedindo, Pai, que o Senhor honre cada voto e cada propósito com esta obra, e que o Senhor abra as portas para abençoar todos que desejam abençoar a tua obra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Netinha. Deixe sem fundo musical. Deixe, porque às vezes eu prego aqui, boto um fundo musical e dá direito autoral. Eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no Salmo 91, amados. Eu estava há poucos instantes pregando na Rádio TV Pão da Vida e vi ali o interesse muito grande dos irmãos pela palavra que eu estava pregando. Eu falei, vou levar essa palavra para o Pocinho. Porque quando você prega 30 minutos, não é nada. Irmãos, não é nada em relação ao que nós precisamos ouvir da parte de Deus. E eu estava pregando sobre o passarinheiro. O diabo na Bíblia, ele tem um nome de passarinheiro, ele tem um nome de cirandeiro, ele tem um nome de mentiroso, tem um nome de enganador, de destruidor. E nós precisamos conhecer os nomes dele e a maneira como ele trabalha. Porque nós estamos numa campanha de profecia, uma campanha onde você vai profetizar, onde o pastor profetiza na sua vida, onde os irmãos profetizam na sua vida. A profecia não é só você que vai lançar a profecia sobre a sua vida, você vai lançar sobre a vida do seu irmão também. Mas se o enganador tirar de você a fé que essa profecia vai se realizar, ele já matou a profecia. E nós vamos falar aqui sobre o passarinheiro. Eu quero falar hoje sobre o passarinheiro. Amanhã eu vou falar sobre o cirandeiro. Eu vou pedir a Deus que esta semana seja um treinamento de guerra. É isso mesmo que você ouviu. Que essa semana as pregações sejam treinamentos de guerra. Porque nós crentes vivemos em guerra. Se você for um soldado treinado, uma soldada treinada, você vai vencer. Se não for, vai morrer. Vai morrer. Vamos supor que ali na barragem de Genésio tivesse acampado do lado de lá da barragem os soldados inimigos. E eu chamasse vocês da igreja e falasse, vamos para lá, para nós batalhar. Basta vocês levar baladeira, estilingue. Não precisa mais nada não, com isso a gente vai vencer. E nós fôssemos para lá. E quando chegássemos lá e encontrássemos soldados armados de metralhadora, fuzis, bazucas, o que ia acontecer? A gente não ia dar nem para começar. Por quê? Porque eles têm armas mais poderosas. Mas nós temos a arma mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem dizer que o que está em nós é mais poderoso, mais forte do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo. E a palavra? Deus está na palavra. Deus está em nós. Aqui nesse Salmo 91, depois nós vamos para Provérbios capítulo 7. Salmo 91, a palavra de Deus vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra está dizendo que aquele que se refugia em Deus conta com o poder dele para descansar no poder de Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora preste atenção no 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Você sabe o que é escudo e broquel? O escudo é aquela arma que o soldado usa aqui, para se defender dos dardos, das setas, das lanças. E o broquel é um colete, como fosse um colete à prova de bala. Naquela época era um colete de couro, geralmente com 3 ou 4 camadas de couro, que a flecha não entrava, a lança não entrava. Nós temos que entender, irmãos, que naquela época o inimigo já sabia o lugar certo de atingir. Onde era? De lado. De lado.
botava-se o broquel aqui, revestia o peitoral, revestia aqui atrás, e o broquel ele entrava aqui embaixo na barriga, que os soldados de Israel, quando estavam em batalha, eles ficavam com aquele broquel semanas sem tomar banho, lavando só o rosto. E essa parte de baixo ficava toda ferida, porque eles não tiravam o broquel, dormiam de broquel, que era para qualquer hora que chamasse eles, para poder ir para a batalha, eles já estavam vestidos. Aquilo era amarrado com as tiras de couro. Então, o que era que o inimigo queria atingir aqui de lado? Era o espaço entre esse espaço e esse outro, ficava aquele espaço aqui para ele atingir o fígado. É onde eles atiravam com a lança e com a flecha. E você vai ver isso agora em Provérbios capítulo de número 7. Quer ver? Abra aí. Provérbios capítulo 7. Depois eu vou falar sobre o passarinheiro. Provérbios capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Que a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Ela nos prepara. A palavra de Deus é vida, mas é um treinamento para a vida, é um roteiro para ser seguido, é um aprendizado para a vida. Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 1 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tauba do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a irmã, e a prudência chama-te tua parenta. Para te guardar da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Ele está dizendo para guardar você da mulher que lhe elogia. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, um jovem que não tinha sabedoria, que não tinha juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa. Ele ia para onde? Para a casa dele. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, ele estava voltando do trabalho. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Essa era alvoroçadora e contendiosa, e não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. A palavra diz o quê? Que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E essa mulher aqui representava o diabo, como representa até hoje todas as mulheres que vivem assim. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse, ele roçou o rosto dela no dele. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Ela estava dizendo que era de Deus, viu? Pagou os votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertura de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã e alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um sactel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Ela estava dizendo que ela não queria o dinheiro dele, porque o marido era rico. Ela queria só se deitar com ele. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu, o convenceu. E ele seguiu-a logo, como boi foi levado ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessasse o quê? O fígado. Onde foi que atingiu ele? Ele estava de broquel aqui, não era? Esse símbolo quer dizer, pegou ele aqui de lado, ó. Porque às vezes você acha que está protegido na frente, mas aqui de lado está desprotegido, irmão. Sabe aquela história que às vezes você abre a boca e diz que está preparado para resistir ao pecado? Cuidado, porque o diabo sabe por onde entra. Ele sabe como te pegar.
Fígado com a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai ouvidos e estai atento à palavra da minha boca. Então não se desvie para os seus caminhos, o caminho do teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem à câmara da morte. Passarinheiro, eu sei que estou falando aqui para pessoas que têm conhecimento, não estou falando para nenhum leigo, nenhuma pessoa incauta. O passarinheiro, ele usa muito os diversos tipos para pegar o pássaro. E um dos tipos chama-se visgo. Quem conhece visgo, levante a mão, só quem conhece. Estou vendo que ninguém conhece. Visgo é muito usado em Goiás. Aqui em Açu trabalhava com meu pai um rapaz chamado Reginaldo. Ele era passarinheiro, ele trabalhava com visgo. Visgo é uma espécie de cola, feito com a resina. Ele passa na madeira, no galho de pau, onde o pássaro vem. E o passarinheiro sabe onde é que bota. Ele bota geralmente no lugar onde ele pode. Sabe aquele galhinho que sai do pé de árvore? Ali no tronco ele bota algumas sementes para o pássaro cantar e mela de visgo aquela região. O pássaro vem, vê o alimento, pousa naquele galho e não consegue mais sair dele, porque a força do batimento das suas asas não são suficientes para arrancar ele daquele visgo. E quanto mais ele se debater, mais preso no visgo ele fica. Ele vem, pega ele com a mão e bota onde? Dentro da gaiola. Aí tem alçaplão. Vocês conhecem o alçaplão, né? Aquela arapuca que eles botam geralmente outro pássaro lá dentro. Eles pegam uma passarinha. Eu estou citando esse tipo de passarinho, porque existem muitas árvores, muitas aves. Eu estou citando passarinho para você entender melhor. Pega uma passarinha no cio, quando ela está para ter aquele momento com o passarinho para poder ter filhotes. Ele pega ela, bota lá. Então o pássaro, assim como o cachorro, os animais sentem o cheiro do cio da fêmea, o pássaro é identificado pelo cântico. Quando a passarinha está no cio, ela canta, e no cântico dela, o passarinho que estiver ao redor e ouvir, sabe que ela está no cio. Ele vem louco para manter aquele momento com aquela passarinha. Quando ele chega, ele entra no alçaplão. Por quê? Porque o alçaplão está aberto e é o lugar mais perto de ele poder ficar perto dela. Então ele vem, entra e arma aquele alçaplão, o alçaplão fecha, ele fica preso, passa a ser um prisioneiro. E aí existe a arapuca. Qual é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é construir o caminho. A palavra aqui falou caminho que leva à morte. É construir o caminho. Ele pega a sementinha, vai botando aqui, vai botando. Se for milho é milho, se for milhopista, vai colocando aqui, vai colocando, até levar lá. Quando a ave chega, ou qualquer outro animal, ele começa a comer aquela comida e ele vai achando bom, rapaz, comidinha fácil, olha que beleza. Olha, e vai ali. Na cabeça dele, ele vai certinho que vai para um lugar onde tem uma maior concentração de alimento. Quando ele chega lá, prisão. E às vezes morte, que muita gente mata para comer. O boi, você viu aqui? Que é que ele diz? Como o boi levado ao matadouro. Eu não sei se os irmãos sabem, alguns frigoríficos trabalham com resíduo. Resíduo é o alimento feito do algodão que a vaca e o boi mais gostam. O cheiro do resíduo é tão impressionante que lá na fazenda do pai, eu estava outro dia observando, o gado estava todo no pasto. Na hora que o rapaz começou a mexer o resíduo, sobe aquele cheiro, porque ele mistura com a água para ele inchar, e vem aquele cheiro. Ele começa a mexer, com 5 minutos o gado está todo na beirada do arame. Ele sente de longe o cheiro. E ele vem para comer. Então aqui a palavra está dizendo como o boi levado ao matadouro. Nos frigoríficos, sabe o que é que eles fazem? Eles botam resíduo aqui, um pequeno balde, só para sair o cheiro. E aquele corredor por onde o gado vem para ser abatido.
O gado entra ali sentindo o cheiro, vai certinho que vai se alimentar. Alguns frigoríficos mais antigos ainda trabalham no sistema de argola, que é prender aquela argola no nariz e puxar. E o boi chega ali, ele é puxado pelo nariz, ele não come nada, não deixa comer. Quando ele é puxado pelo nariz, ele baixa a cabeça até o chão, porque existe outra argola chumbada no chão, puxa ali, quando a cabeça dele baixa ali, uma marreta pneumática é disparada na cabeça dele. Pum! É uma pressão de ar tão forte que destrói o cérebro do animal, ele morre na hora. Antigamente era no machado, uma coisa mais bruta. Outros frigoríficos eram com choque, matavam o animal com choque para as carnes ficar mais flácidas. Mas eu estou querendo falar do engano que leva à morte. E quando eu falo desse engano que leva à morte, eu quero falar do engano espiritual que leva à morte espiritual. Porque vocês sabem, meus amados, que tem muita gente que está morta espiritualmente. Quem não acredita em Deus está morto espiritualmente. Não tem vida. O próprio Jesus Cristo, falando no capítulo 8, no capítulo 6 de João, ele vai dizer isso. Quer ver? Abra aí para você ver. É bom a gente conferir na palavra que nós estamos aqui aprendendo. As nossas campanhas são campanhas de ensino, campanhas para preparar a igreja para aprender do Senhor Jesus. João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Olha o que ele diz aqui no versículo 56. Vamos pegar só esse. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus é o quê? A vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele não permanece em você, você está morto. Mas tem gente que não entende essa palavra. Então, quando Deus sai de nós, nós estamos mortos. Você está caminhando, você está respirando, você está trabalhando, você está fazendo tudo, mas espiritualmente está morto, porque já se entregou, porque já não acredita, porque já não tem fé, porque já não profetiza, e se profetiza é só da boca para fora, é só o ar que entra na sua boca, mas não entra no seu coração, a esperança de que aquilo vai se realizar. Quem ganha com isso? O inimigo. Ele vai ganhar. Ele vai te derrotar. A palavra de Deus, ela é um alerta para todos nós. O Senhor disse: bata e a porta se abrirá, peça e recebereis. Não é assim que ele diz? Mas tem gente que pede 1, 2, 3 vezes, vou pedir mais não. Já desistiu, já deixou para lá, já perdeu a bênção. A palavra de Deus vai contar Jesus falando do juiz iníquo, daquele homem que não era um justo juiz. Ele nem temia a Deus, mas de tanto a viúva incomodar ele, ele acabou julgando a causa favorável a ela. Ele está dizendo: se esse juiz que não tinha compromisso comigo, que era um ímpio, julgou favorável a ela, imagine eu que sou justo, juiz que sou justo, se você ficar me pedindo, se eu não vou te dar a vitória que você está me pedindo. É isso que Deus está dizendo. É uma palavra para a gente absorver, se abastecer, se fortalecer, se revestir de poder e partir para a luta. Porque agora vocês estão aqui dentro da igreja, agora vocês estão ouvindo a palavra de treinamento, de preparação, mas quando você sair ali fora, você vai bater de frente com o mundo que jaz no maligno, com o mundo cheio de passarinheiro, cheio de armadilha, cheio de tudo que é errado, para tentar tirar de você aquilo que Deus tem para te dar. Não estranhe se você sair dessa igreja e daqui a poucos minutos surgir uma proposta para você sair da presença de Deus, porque se tem uma coisa que o diabo sabe, é que você fora da presença de Deus, você não recebe o que Deus tem para te dar. Ele vai tentar minar a sua mente. O campo de batalha do inimigo é a mente, é minar a sua fé. Ele começa querendo derrubar a sua fé, entristecer o crente.
paralisar você. Se eu sou paralisado, eu vou parar de orar, eu vou parar de jejuar. Se eu entro em depressão, em tristeza profunda, eu vou me alimentar daquilo que o inimigo tem para dar. O que é? Tristeza e morte. Mas se eu me alimento de Deus, eu tenho vida e vida em abundância, como Jesus Cristo prometeu na sua palavra. Alguns crentes enfrentam situações na sua vida e não está vendo mudança. Na família, no trabalho, na vida financeira, até mesmo na vida espiritual. Mas sabe qual é o recado de Deus? Quem se alimenta, fica fortalecido. Quem não se alimenta, fica enfraquecido. Quem recebe a palavra de Deus será fortalecido. Você nem percebe, mas dentro de você a alegria do Espírito Santo te faz forte para vencer as batalhas. Te faz forte para vencer as lutas do dia a dia que aparece. Irmãos, eu falei na rádio e preciso falar aqui. Tem muito crente se alimentando dessa campanha política. E vou dizer uma coisa: desapregue disso. Largue isso para lá. Somente ore, peça a Deus que faça a obra dele, porque não adianta você querer convencer um crente do que ele precisa votar, não, porque ele, se for crente de verdade, ele sabe em quem ele vai votar, porque ele tem a luz do Espírito Santo. Ele sabe. Não convença o crente, não, convença ele a se redimir dos seus pecados, a aceitar Jesus como Senhor da sua vida, que essa é a verdadeira salvação. Não é presidente, não é político, não é ninguém que vai salvar essa nação, porque se Deus não quiser, não acontece nada, mas se Ele estiver no controle, vai acontecer tudo de bom. Então eu estou vendo muita gente só na internet, é isso, é aquilo, fulano falou isso, fulano falou aquilo, é mentira do lado esquerdo, é mentira do lado direito, é mentira na frente, é mentira atrás. Saia dos caminhos que o diabo está traçando para você e trilhe o caminho da Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Desapegue disso, porque faz mal para nós. Ou você se alimenta da palavra, ou você se alimenta do mundo. Se você comer os dois, vai dar dor de barriga, vai ficar empanzinado espiritualmente, não vai ter digestão, vai ser um negócio ruim para a sua vida. O que é que você quer discutindo com as pessoas? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar? Só Deus sabe quem vai ganhar. Esqueça isso, irmãos. Eu nunca vi uma campanha tão nociva ao Brasil como essa campanha. Tão terrível. Porque as pessoas estão vendo muito isso. Hoje, com a facilidade do celular e acompanhar tudo, eu vi uma imagem no Facebook, e o pastor não anda olhando no Facebook não, porque eu abro lá para postar as coisas e vejo. O pastor pregando aqui, uns 20 irmãos, ó, no celular. Tinha uma irmã que congregava com a gente, que saiu da igreja, eu acho que ela não gostou da verdade. Um dia ela, pastor, eu venho todo dia no pocinho, mas Deus não fala comigo. Eu digo, você no celular ele não fala não. Ele fala com você todo dia, mas você não escuta. Todo dia ele fala com você. Mas você está lá. Não fala. Não tem reverência. As igrejas, todo mundo no celular. Tem crente que só frequenta a igreja se tiver a senha do Wi-Fi da igreja. Se não tiver, eu vou lá para a igreja ali, que a Wi-Fi lá é na parede, eu chego lá e acesso. Na Pão da Vida, eles não dão a senha não. Vou para lá não. Pois então vá para lá. Fique no celular que a gente fica aqui para ouvir a voz de Deus. É verdade, irmãos. Ou a gente alerta a igreja, ou a igreja vai caminhar para o abismo. Pastor, estou vindo todo dia no pocinho. Pois venha para receber a palavra que edifica. Venha para louvar a Deus, para adorar a Deus, para ter esse momento de reverência, para ser alimentado com a palavra, para sair reforçado, crente forte, armado, preparado para a batalha, para lutar contra o inimigo, porque ele está aí fora. Ele está esperando nós todos ir lá. Quanto mais crente, mais perseguido. Agora, quanto mais crente, mais armado, mais preparado para combater o bom combate.
Essa que é a verdade, meu irmão. Não tem negócio de mimimi, de ai, não. De enfeitinho, não. De coisa bonitinha, não. Não enfeite, não, porque o diabo, se você brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele vai para te pegar. Ele vai para te destruir. A intenção dele é destruir você, é acabar com os seus sonhos, é acabar com a sua vida. Mas o Senhor nos diz o quê? Que Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos diz que praga nenhuma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Deus diz: aos meus anjos darei ordem a teu respeito, para que te guardem todos os caminhos por onde andares. Deus diz assim: aceita o Senhor Jesus, salva-te e tua casa. A promessa de Deus que nós temos que tomar posse, para viver essa alegria de viver para Deus. Crente tem que se revestir do poder. O que é que diz lá em Efésios 6? Revista-se das armaduras de Deus para enfrentar o quê? Os dias maus. Os dias maus é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo no mundo, essa ruma de notícia ruim. Sabe o que foi que eu vi hoje? Eu vi um camarada com quase 60 anos de idade pedindo em namoro uma menina de 8 anos. Eu passei na rádio lá, só o som. O pai da menina foi atrás dele, o caba safado. O pai da menina foi atrás dele: você pediu minha menina em namoro? Pedi, é verdade, eu pedi. Você sabe que ela só tem... Sei sim, o que é que tem com isso? Diga aí. O pai pegou ele, deu-lhe um mói de cacete, pense da pé abençoada. Eu nunca vi um cabo apanhar e fiquei tão feliz, irmão, porque se fosse eu saía do espírito e quebrava ele no pau também. Caba safado pediu uma menina de 8 anos em namoro. Olha como é que está o mundo. Está difícil ou não está? Então nós precisamos de quê? Revestimento espiritual, para proteger nossas crianças, nossas famílias, para proteger sua vida espiritual. Se guarde das tentações do maligno, irmão. Se revista do poder de Deus, porque o inimigo vem para cima de você e ele não vem fazendo careta não, ele já vem armado para destruir sua vida. E sabe o que é que você é? Você é coluna. Você é coluna. Se você cair, desmorona a sua casa todinha. Fique firme. Você às vezes não sabe, mas tua família está sustentada aqui em você, olha. Você é que está segurando tua família nas orações, na dedicação, na busca de Deus. Se você cair, vai tudo embora. Mas se você se mantiver firme, o exército de Deus estará junto com você nessa batalha. Amém, meus amados? Vamos orar. Nós vamos... Na sexta-feira, nós vamos fazer um ato profético. Hoje chegou 3 testemunhos da campanha A Espada de Deus. Vou colocar no ar amanhã na rádio. Quem acompanha vai ouvir. Chegaram hoje testemunhos das irmãs de bênçãos grandiosas que receberam. Ninguém entra numa campanha para sair de mãos vazias, não, irmão. Deus tem para nos dar. E Ele tem tanto, irmãos, que não faz nem falta. O céu tem tanta bênção que quanto mais Ele abençoa, mais tem. Nosso Deus é poderoso. Então nós vamos orar pedindo a Deus uma preparação. Santo Pai, maravilhoso Deus, Senhor, nós pedimos preparação, treinamento, Senhor. Pai querido, nós somos pequenos, frágeis, mas Tu és forte. E a preparação vem da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. A proteção vem dos Teus anjos, determina Teus anjos a nossa guarda. Abre nossa mente e nossos olhos para olharmos sempre para Ti, meu Pai. Pai, que a Tua palavra more em nossos corações. Desperta em cada um de nós o interesse para ler a Bíblia, Pai. Para meditar na Tua palavra, para ouvir louvores, pregações. Deus, desvia a nossa atenção daquilo que o inimigo quer nos levar a olhar. E nos faz, Deus, presos a Ti, Senhor. Nós queremos estar ligados a Ti 24 horas, Deus. Desperta em nós, fala com nós, abençoa todos que estão conosco nesta campanha. Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor revista o Teu povo com grande poder e glória, e que o Teu nome santo, Senhor, esteja permanentemente em nossa boca e no nosso coração.
É isso que eu peço, meu Paizinho, e agradeço no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Que o amor de Deus, o poder de Jeová, as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. A igreja diz amém. Palmas para Jesus, igreja. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um dia da nossa campanha profetizando vitória neste vale de bênçãos, porque Deus é grande. Amado, Deus abençoe em nome de Jesus.